Azazel, a estrela da revelação. A estrela de fogo que corta os céus. Azazel é conhecido como um demônio nos dias modernos, mas sua origem vai muito mais além do que descrito em Goethe e nos outros meros textos com bases nas religiões judaizadas. Goethe, além do mais, é uma palavra pejorativa para descrever o ato de praticar bruxaria, ou seja, é uma forma rude de chamar todo aquele que é pagão e rejeita práticas cristianizadas. Portanto, eu não recomendo o uso de Goethe, mesmo que para a maioria isso possa parecer divertido, mas não estou aqui para julgar. Se você quer convocar Azazel, deve fazer do jeito que ele quer. Quando se está disposto, será revelado a ti em sonhos. Azazel é o deus babilônico da justiça, maturidade e da vingança. Seus nomes variam de acordo com cada cultura, costume de um povo e região, assim como muitos deuses da antiguidade chamados de demônios mais tarde. Samas, Utu, Assur, Apolo são alguns de seus nomes. Sua identidade nos impérios antigos da Babilônia, Suméria, Assíria e muitos outros. Azazel é considerado o irmão mais velho da humanidade. Ele nos faz pessoas maduras e ajuizadas, capazes de avaliar-nos e corrigir os nossos próprios erros. Também nos mostra um caminho alternativo que nos permite ser pessoas mais fortes, rebeldes, autoritárias e não tão boazinhas em relação aos outros e no convívio com as outras pessoas, principalmente estranhos. Depois que tenho estado em contato com Azazel, notei uma mudança radical na minha personalidade e em meu modo de agir. Você se sente mais confiante, destemido e jovial. Aqueles que estão em busca de ajuda para a mudança de sexo, têm dificuldades em relação à sua homossexualidade, podem obter ajuda de Azazel porque ele favorece homens, mulheres e homossexuais. Azazel não faz distinção de ninguém, mesmo sendo rico ou pobre. Se você tem sede de justiça e vingança por ter sido ferido, rejeitado, traído e etc., é o que vai valer. Um dos números que representam sua energia e influência materializada na Terra é o número 7, 9, 21 múltiplo. É muito simples e positivo estar em contato com Azazel, que é um deus muito importante e precisa ser reconhecido pela humanidade. Ele ocupa um lugar de alta influência em todo o reino infernal e na Terra. Azazel tem o seu reino como todo demônio do inferno e eu desejo que você tenha a oportunidade de adentrá-lo e conhecer seus mistérios. Ele escolherá os seus discípulos. Todos podem convocá-lo desde que tenha boas intenções e haja com seriedade e justiça. Azazel pode ser o seu guia e evoluir você. Ser a divindade e o Deus o qual você pode ter uma boa comunicação, não esquecendo porém que Satã é a primeira autoridade na vida de qualquer satanista e nosso Deus Criador, de acordo com algumas vertentes que eu mais gosto de estudar. Mas se você é ocultista ou até mesmo aquele que é curioso e gosta de pesquisar, pode começar junto com Azazel. Eu sou satanista pactuado há algum tempo. Primeiro conheci meu Deus Satã e depois Azazel. Fiz um pacto com Azazel também. Houve alguns momentos que eu tive conflitos na prática satanista devido aos acontecimentos na minha vida. Satã pode trazer mudanças radicais e a adaptação pode ser lenta e difícil para alguns. Não gosto de cobrar Satã nem recomendo que se faça isso. Se você estiver ainda sofrendo com as novas experiências que o satanismo pode te trazer, pode chamar Azazel e eu tenho certeza que ele ajudará. Se você sente dificuldade de interagir com Satanás, é livre para buscar algum demônio que será mais íntimo de ti. Algumas revelações azazelcas. Azazel é considerado um dos anjos caídos mais populares. Na verdade, ele é um observador. Ele também é conhecido como Azael, Azazel ou Razazel. E seu nome significa aquele que fortalece e não Deus fortalece. Azazel é mencionado em Enoque, que foi completamente corrompido pelos judeus. A corrupção está no fato de Azazel, além de ter sido chamado de anjo caído, que simboliza o esquecimento da humanidade dos deuses antigos, também de bode expiatório como um insulto, já que ele expiou os crimes judaicos contra a humanidade. Azazel é o demônio que traz a justiça e maturidade para os filhos de Satanás e para todos aqueles que são dele em sua natureza espiritual. Enoque descreve a rebelião, a aparente queda e a ilusória ideia de pecado dos chamados anjos vigilantes.
Azazel ensina a humanidade a fabricar armas espirituais para se proteger, a incitar rebeliões quando existe certo desejo de libertação de algum problema e quando há opressão no mundo físico. Enoque menciona o demônio como um dos principais filhos de Deus e este Deus é Satanás. Azazel é filho de Satã. Ele é o 20º governante principal dos 21 em meio aos 200 anjos caídos, os observadores Grigorial também chamados de Gig. Trouxe agressão em oposição a dar a outra face e a vaidade à terra. Ele ensina os homens a trabalhar os metais em suas almas e transformá-las em ouro, alcançando a divindade e se tornando forte e resistente. Estes metais estão nos chakras, os nossos mini-corpos e consciências espirituais por onde canalizamos e transformamos todo tipo de energia. Ensinou as mulheres a fazer joias e cosméticos. Os ritos ao Deus podem ser com muita luxúria e blasfêmia contra as falsas religiões. Azazel ditou inúmeros livros e documentos importantes à humanidade. Um deles foi o Código de Hammurabi e o Apocalipse, que é na verdade seu livro de revelações passado aos povos antigos, que foi roubado por judeus e alterados mais tarde. O real Apocalipse é a respeito do caos no fim dos tempos antes que os deuses voltassem à Terra e como sobreviver a estas catástrofes naturais que viriam a acontecer, porque também Azazel é o deus das adivinhações. Tudo foi alterado e posto na Bíblia para que a mente coletiva das massas que o lessem trouxessem a destruição de si mesmos e do mundo ao benefício dos judeus e não pudessem fugir e evitar os acidentes. Os nomes dos verdadeiros autores e servos de Azazel foram substituídos por personagens fictícios a fim de doar energia psíquica a seres alienígenas invasores, porque para algumas vertentes satanistas Satã, Azazel e os outros demônios são seres extraterrestres. Em alguns escritos parece que houve uma troca de identidade entre Satã e Azazel, que foi confundido que ambos seriam deuses iguais quando não, são diferentes. O pássaro foi chamado de impuro pelos judeus. O pavão é um animal sagrado para Satanás e a águia para Azazel. A expressão olhos de águia não é à toa. Azazel apareceria no final dos 40 dias de jejum. É a águia símbolo dos olhos que tudo pode ver e não é enganado. Nesta parte a glândula pineal é representada pela águia. Então os judeus forçam a humanidade a não falar mais com o anjo caído, ou seja, não abrir a visão astral e falar com os demônios que são os nossos deuses. Azazel é um deus de extrema importância, deve ser lembrado e respeitado. Ele está para ajudar a humanidade a evoluir.